Toda honra, toda glória, todo o poder é dado a Ti, Jesus. Nessa noite nós nos reunimos aqui na Tua casa e exaltamos o Teu nome, colocamos o Teu nome no lugar mais alto das nossas vidas. Nos submetemos ao Teu senhorio e cremos que o Senhor tem algo novo para transbordar sobre as nossas vidas. Enquanto nós Te adoramos, enquanto nós ouvimos da Tua palavra, enquanto nós nos deleitamos na Tua revelação. A minha oração, Jesus, é que o Teu Espírito Santo toque em cada coração aqui nessa noite, convença cada homem, cada mulher que adentrou aqui essa casa de oração daquilo que ele precisa fazer, na direção que ele precisa tomar. Que nós saiamos daqui transbordantes da Tua palavra, da Tua presença e transformados, Senhor, de dentro para fora, para que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, continuar sendo luz nessa terra. Seca, Senhor, essa igreja, guarda, nos livra de toda espécie de mal e fale conosco à luz da Tua palavra nessa noite. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, porque cremos que assim o Senhor fará. E fazemos isso em nome e por amor de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Pode se assentar, tomar o seu lugar. Que saudade de estar aqui nesse lugar. Fabrício falava comigo ontem: amor, faz 1 milhão de anos que você não prega. Falei, oxe. Aí eu fui olhar e realmente faz um tempinho que eu não prego aqui. Mas eu tive o privilégio de dar uma célula essa semana. Foi lindo, tremendo. Deixa eu ver se tem alguém que estava na célula aqui. Quem estava na minha célula essa semana? Deixa eu ver se vieram para o culto. Meu Deus do céu. Suelen, você deve estar me assistindo aí. Ah, o Lê, você estava lá, né? Suelen, cadê os seus discípulos na igreja? Na rede da família. Sueli Gilberto, né? O Lê está aqui representando. Irmãos, que saudade da nossa rede de famílias. Não sei se você já percebeu, nossa rede de famílias ela acontece toda a última quinta-feira do mês, tá? Então, guarda aí na sua agenda, não que você não precise vir nos outros, né? Você deve vir nos outros. Aliás, nós estamos sentindo falta de alguns irmãos aqui, né? A gente sabe que a igreja cresceu para o lado. Mas como a gente teve, né, aí algumas quintas sem ter culto, eu acho que os irmãos ficaram meio confusos, né? Então você puxa lá a orelha do irmão que você está assistindo falta. Hoje eu quero falar sobre algo que Deus tem ministrado já há alguns dias no meu coração, acerca das famílias, de algo que nós precisamos trabalhar nas nossas famílias. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Marcos 8, 36. Aqui, ó, tem um tema aqui, saiu só a referência ali, eu vou ler para você, Marcos 8, 36, nós vamos ler, na verdade, o texto base dessa ministração, são 2 textos, o primeiro é Marcos 8, 36, que diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir-se a si mesmo? Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? O outro texto que eu quero ler está lá em 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria casa ou da sua própria família, algumas versões dizem, negou a fé e é pior do que um descrente. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Hoje eu quero falar sobre discipulado familiar, mas um olhar para dentro da nossa casa, para dentro de cada um de nós. Se a gente pensar, a gente está numa igreja da visão, né? Não sei se você já percebeu, quando os mais novos, talvez, né, não entendam ainda muito o que é essa questão de visão celular. Depois você pergunta para quem te convidou. Mas nós somos uma igreja do modelo dos 12, né? Do M12. Inclusive, daqui a 2 semanas, nós vamos ter o Congresso da Visão aqui na igreja. Vai ser uma bênção.
você vai entender um pouquinho mais sobre essa visão do céu que Deus nos deu. E a visão M12, a visão celular, ela trata muito sobre discipulado, né? O que é discipulado? Pergunta aí pro irmão que está do seu lado. Você sabe o que é discipulado? Se ele falou que não, depois eu chorei a orelha dele, tá? Ou do líder dele. Discipulado, você já deve ter ouvido falar que é você caminhar lado a lado, que é você reproduzir-se na vida de outra pessoa. Gente, isso é muito forte. Eu ouvi, quando eu me converti, que discipular é você se reproduzir na vida de outra pessoa. Olha que forte isso. Forte, né? E aí eu trouxe aqui para você, no contexto bíblico, um conceito um pouquinho mais apurado, que diz assim: discipulado é o processo de seguir e aprender com um mestre, a fim de se tornar semelhante a ele. E aí eu coloquei caminhar lado a lado, orientar e ensinar com a própria vida. Não é ensinar, por exemplo, quando você vai na escola e você o professor passa lá alguns slides, fala e você está aprendendo, né? Não necessariamente que o professor vive aquilo que ele está pregando. Às vezes é um conhecimento que ele adquiriu e está passando, mas não necessariamente ele aplicou na vida dele. Mas para a gente ter a autoridade, a legalidade para discipular, nós precisamos que necessariamente Deus trate algo em nós primeiro, para que a gente faça isso com outras pessoas. E na igreja a gente aprende isso, né? Eu não sei você, mas eu constantemente dou discipulado. Essa semana eu já dei, semana passada eu dei vários, e tem semana que eu dou um discipulado por dia. Eu preciso até me bloquear às vezes. Eu não sei qual que é a constância, mas às vezes a gente enche a boca para falar: eu tenho um discipulado, eu vou dar um discipulado, né? E a gente usa isso com tanta frequência, mas às vezes a gente não olha para dentro da nossa casa, para dentro de nós. E aí eu quero trabalhar um pouquinho isso com você, sobre esse nível de discipulado que Deus espera de nós. Eu quero trazer um conceito dentro do contexto familiar. E aí, orando a respeito e buscando em Deus a respeito, Deus me disse sobre 3 tipos de discipulados, ou 3 níveis de discipulados, que nós precisamos aprender nessa noite, para que nós possamos realmente ser mais efetivos naquilo que Ele espera de nós. Amém? O primeiro tipo de discipulado que Deus espera de nós, e é meio estranho, mas você vai entender, é o autodiscipulado. Diga, autodiscipulado. Pergunta aí pro irmão se ele sabe o que é isso. Eu andar de carro, eu tô indo lá para, né, eu me transportar de carro e tá tudo certo. Não. Esse texto que nós lemos de Marcos 8:6, ele fala assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo? Algumas versões dizem perder a sua própria alma. Às vezes, irmãos, a gente adquire coisas secularmente, conhecimento, a gente adquire conhecimento na palavra, e a gente tem tanta ansiedade para passar, para compartilhar, independente das motivações, às vezes com uma intenção, né, correta, nobre, às vezes com uma intenção, né, de se vangloriar, de aparecer, de mostrar que você sabe. E às vezes a gente se perde nesse processo de transferir conhecimento sem olhar para dentro de nós e ver como é que está a nossa vida. E se tratando do discipulado familiar, eu quero dizer para você que no discipulado ministerial, por graça e misericórdia de Deus, pode até ser que Deus, Ele respalde. Se você é um líder que às vezes passa algo que você não vive, a outra pessoa não tem culpa disso. Deus usa quem Ele quer. Ele usa pessoas tortas, Ele usa pessoas erradas, Deus usa mula, Deus usa até o diabo, se Ele quiser. Ele vai usar, e o que Ele tem para fazer na vida do seu discípulo, Ele vai fazer independente de você. Se você for um líder exímio, um líder, né, inspirador, amém. Se você não for, mas você pregar e falar da boca para fora, Deus também vai fazer. Mas no contexto familiar, não é assim. Se você não for aquilo que você prega, se você não viver aquilo que você prega, você vai se reproduzir na vida dos seus filhos de uma maneira muito torta, muito errada.
o seu filho ele vai aprender necessariamente por espelhamento, não só por aquilo que ele ouve. Meu pai fala o que tem que fazer, mas ele faz errado, ele vai aprender o que você faz, não o que você fala. Dentro da nossa casa, no contexto familiar, nós não podemos ser hipócritas. Não que na igreja a gente possa ser, mas eu estou trazendo para você a seriedade de antes de nós queremos ganhar o mundo inteiro e sair por aí pregando, fazendo e acontecendo, nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer um autodiscipulado. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo no processo? O autodiscipulado, ele diz respeito à visão que você tem de si mesmo. A consciência de como está a sua vida. Quais são as áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas e que precisam ser socorridas urgentemente? Porque talvez as pessoas não tenham noção de como está a sua vida, mas você sabe. E se você não tem noção da urgência, do socorro que você precisa, a minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo de Deus te convença disso, para que você comece a agir. Talvez você possa olhar para um texto desse e falar assim: pastora, como é possível eu me autodiscipular? Discipulado não precisa de duas pessoas, né? Alguém discipula alguém. Lá em Mateus 28, nós temos o texto conhecido como o texto da grande comissão, que Jesus ele dirigiu aos discípulos, quando ele enviou os discípulos para pregar e fazer discípulos. E o texto diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse eis que eu estou convosco, ele se completa lá em João 16, quando Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas quando eu for, virá alguém mais, né? Ele fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, tanto no texto do Ide, quanto nesse texto de João, nós entendemos que Deus nos deu o Espírito Santo, que é aquele que vai nos discipular. Então é um autodiscipulado, no sentido de que você discipula a si mesmo, mas impelido pela voz do Espírito Santo, que precisa habitar na sua vida. Amém? Quando você recebe, de uma maneira assim, né? A gente não precisa falar assim: amém, igreja? Você já fala amém no seu lugar, já pega aí, viu, irmão? Porque o Senhor, ele quer tratar conosco muito, muito nessa noite sobre isso. Então é possível nós discipularmos, nós nos autodiscipularmos, se nós formos cheios do Espírito Santo. Porque às vezes, irmãos, o teu líder passa, não digo que perde, né? Perde se você não ouve, mas ele investe tempo ali na sua vida, falando, ensinando, tentando te convencer de algo, e você não se convence, porque na verdade, você acha que ele está doido, você acha que ele está exagerando, você acha que não tem nada a ver. O seu marido fala assim: mas você é briguenta, você é rixosa, você é grossa, você não... E você acha que ele que é o estúpido, que ele que é o Shrek. E vice-versa, às vezes você... esposa, fala um monte do seu marido, que ele é isso, que ele é aquilo, e às vezes ele mas ele acha que você é pior, que ele é assim por tua culpa. Enquanto o Espírito Santo não convencer você do que você precisa mudar, do que você precisa melhorar, a culpa vai ser sempre dos outros. Se o seu casamento tá à beira da falência, a culpa é dos outros, a culpa é dela, a culpa é da família, a culpa é da sogra, a culpa é do sistema, a culpa é da economia, a culpa é porque eu perdi meu emprego. E aí você se coloca numa condição de vítima, de que nada dá certo para você e você... né? Ninguém está nem aí para você. Eu ouvi uma frase essa semana que, quando nós nos vitimizamos, nós achamos que ninguém quer fazer por nós
aquilo que nós não estamos dispostos a fazer por ninguém. E aí é mais fácil você se colocar na posição de vítima. Então, para que você se autodiscipule e cumpra com esse primeiro nível de discipulado dentro do contexto familiar, você precisa do Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, eu preciso urgentemente de Ti. Amém? Em nome de Jesus, porque só Ele é capaz de convencer você. Mulher, se seu marido não sabe naquilo, ou ele não reconhece, ele não entende aquilo que ele precisa mudar, sabe o que você tem que fazer? Entra pro teu quarto, ajoelha e fala assim: Espírito Santo, convence meu marido, porque eu não consigo. Eu só vou atrair brigas, eu só vou atrair discórdias, mas o Senhor convence. O dia que as escamas dos olhos dele caírem, ele falar assim: como eu sou um idiota, como eu sou tolo, como eu sou ogro, como eu sou grosso, como eu sou um pai ruim, ele vai começar a mudar. Mas é o Espírito Santo que vai convencer. E você também, mulher. Maridos, não é só mulher que tem que orar não, viu? Maridos, entre pro seu quarto. Ah, mas homem não faz essas coisas. Tem que ser o primeiro, aliás. Entra pro seu quarto e começa a orar: Senhor, muda ela. Já que eu não posso separar, porque você não pode, viu? Muda ela, Senhor. Se eu amei essa mulher um dia, se ela foi a mulher da minha mocidade, da minha juventude, e hoje ela está com algumas características, às vezes físicas, diferentes do que quando eu conheci, mas também de personalidade, está mais ríspida, mais intolerante, mais difícil. O Senhor convence ela que assim a gente não tem como manter esse casamento. E aí ela vai acordar num belo dia e vai estar toda dócil, amorosa, vai fazer seu café da manhã, vai passar as suas sopas, vai lavar as suas coisas, vai fazer. Você vai falar assim: ué, o que aconteceu? É, Espírito Santo. Aí você vai começar a ser assim com ele, entendeu? Começou a dar algum desajuste lá na sua casa, você e o Espírito Santo precisam caminhar assim. Assim funciona o autodiscipulado. E aí você vai entender que você não vai se perder no processo. Aí sim, vale você ganhar o mundo inteiro, vale você ganhar e discipular as pessoas aqui na igreja, mas você não está se perdendo pelo caminho. Infelizmente, nós vivemos num tempo que nós tentamos fazer muitas coisas pelo nosso braço. Não sei se você já conheceu alguém que foi um líder exímio na igreja, uma pessoa do altar, uma pessoa, mesmo que não seja do altar, mas que estava sempre servindo, sempre, aquela pessoa que falava: que homem íntegro, que mulher íntegra. Mas se perdeu no processo porque se esvaziou do Espírito Santo. E aí não conseguiu. Impactou muitas famílias, talvez tenha famílias na igreja que foram ganhos por essas pessoas, mas essa pessoa não está aqui hoje. Por quê? Porque se perdeu no caminho. Para essa pessoa, de que adiantou ela fazer tanto? Claro que teve valor em relação àquelas pessoas que foram alcançadas, mas e para ela? Que nós não venhamos cair nesse engodo de Satanás, mas que hoje, quando eu digo um olhar para dentro, é realmente de Deus tocar nos seus olhos e fazer com que o Espírito Santo desvende tudo aquilo que está te impedindo de ver quais são as áreas que você precisa mudar, que você precisa melhorar, que você precisa ser transformado. E uma vez que você identificar essas áreas, tomado de amor próprio, porque é autoconhecimento, é autodiscipulado, você vai se amar. Nós estamos numa igreja que tem o lema amar e ser amado, Eu não sei você, mas eu tenho uma facilidade de amar as pessoas. Às vezes eu conheço a pessoa alguns dias, semanas. A Suelen está machucada, torceu o pé semana passada. Ela deve estar assistindo online, mas eu ainda comentava com ela essa semana que não tem outra explicação o que aconteceu comigo e com a Sueli, desde a primeira vez que eu a vi na igreja, de ser tomada de um amor tão sobrenatural por ela, que só de olhar para ela, eu e ela começamos a chorar, a gente se abraça, a gente se cura, sem dar uma palavra. E eu nunca tinha visto ela na vida. Se não é Deus nesse negócio, eu não sei o que é. Mas nós precisamos entender que antes de amar e ter facilidade de amar o outro, nós precisamos nos amar. Então, uma vez que você identificar
as arestas, as coisas que precisam ser trabalhadas na sua vida. Senhor, me dê, Espírito Santo, lembra? Espírito Santo, me dê a capacidade de me amar depois de ti, acima de todas as coisas. Porque nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Não adianta você amar o próximo se você não se amar. Busque temor de Deus e tenha uma disposição para perseguir a presença do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero terminar esse ponto dizendo que quando João 16 diz assim: quando ele vier, ele convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Eu quero te dizer que Jesus já veio. Eu quero te dizer que Jesus está aqui nesse lugar, amém? E por que você não está celebrando? Se Jesus já veio, se Ele já está disponível para você, comece a aplaudir o Senhor no seu lugar, porque Ele está acessível a você. Ele quer te convencer, mas você precisa se abrir para o agir de Deus. Em nome de Jesus. Aí eu tenho certeza que você vai conseguir ser um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um padrasto melhor. Todas os parentescos ali do contexto familiar, eu tenho certeza que você vai ser melhor. Se você acha que você não tem nada para melhorar, ou você sai daqui pedindo misericórdia, ou você sai daqui perseguindo o Espírito Santo de Deus para ele te convencer, amém? Em nome de Jesus. O segundo nível de discipulado que nós aprendemos, dentro do contexto familiar, depois que a gente se autodiscipula, é o discipulado mútuo entre cônjuges. Talvez você não conheça esse tipo de discipulado, né? Você já aprendeu na igreja que homem discipula homem, mulher discipula mulher. E aí, pastora, eu não converso com meu marido, porque homem discipula homem. Quer tratar alguma coisa, vai lá para o teu líder. E eu vou lá para a minha líder. Dentro do contexto familiar, pode. Fala aí. Dentro de casa, pode. Fala para o seu marido, pode. Quando você vai lá, homem não gosta muito dessas coisas, né? Quando você vai lá querendo conversar, não é discutir relação, tá? A gente está modernizando aqui os termos. Não é discutir relação, é ter um discipulado com ele. Amor, nós vamos ter um discipulado, entendeu? A gente precisa ter um discipulado. Um aprendizado mútuo. Porque o que é discipulado? Eu não sei você, nos seus discipulados dentro do ministério, mas com as minhas discípulas, claro que a gente trata problema, a gente ajusta às vezes coisas que precisam, mas nós temos discipulados muito prazerosos também, né, meninas? Discipulados muito gostosos, porque o discipulado é você andar lado a lado, é você caminhar. Não necessariamente é só para você chorar, a gente chora quando precisa e a gente sabe, a gente é bom nisso, né? A gente chora muito quando precisa juntas, mas a gente também faz discipulado só por estar juntas. Tenho que ir no shopping comprar um presente, vamos comigo? Eu estou ali lado a lado. Ela partilha o que aconteceu na semana, como está sendo a semana, como foi, né, como está em casa as coisas, no trabalho, alguma coisa que conquistou, alguma coisa que não deu certo. Isso é um discipulado, de uma maneira natural. E é esse nível de discipulado que nós precisamos ter em casa, de uma maneira natural. Não só sentar para resolver problema, ou quando está dando ruim, ou quando não tem mais jeito, ou quando você não consegue mais olhar na cara dele ou dela. Precisa ser um discipulado de aprendizado mútuo. Você não pode almejar crescer sozinho. Há marido e mulher, às vezes há casais que eles se degladiam dentro de casa. Ou eles torcem contra um ou outro. Não está dando certo, está vendo que ele está tomando uma atitude errada. Vou ver aonde vai dar. Vou ver até, deixa ele ir. Ou deixa ela ir sozinha, ela não é boa? Deixa ela ir. E tá vendo ele quebrar a cara e não fala, não se posiciona, não aconselha, não ajuda, não intervém. Você gosta, às vezes, para se autopromover, de expor as debilidades do seu cônjuge. Sabe, pastora, ele é assim, assim. Não que quando, né, tem assuntos que exige você falar. Mas há mulheres que, às vezes você passa nos corredores da igreja e está falando. Porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é... Misericórdia, vocês são um. Quando você fala dele, você diz a teu respeito também. Porque ele não faz nada. E o que você faz para ajudar ele? Porque ela é preguiçosa. E o que você faz para ajudar ela? Todas as vezes que você expõe o seu cônjuge, você está se expondo também. Porque
vocês são um. Talvez você tenha rasgado essa página da sua Bíblia. Diga misericórdia. Você não pode ver que a pessoa está indo para uma rota errada, tomando uma decisão errada e não fazer nada. Você precisa construir uma abertura necessária dentro do seu lar para que ele possa te procurar e ela possa te procurar para pedir opiniões, para compartilhar situações, oportunidades, né, coisas que estão acontecendo. Falar do que gosta, do que não gosta e aprender junto. Até quando a gente prega, sabia? Quando o Fabrício prega, eu falo para ele: nossa, amor, essa palavra falou tanto comigo, foi uma bênção, hoje, né, achei que você mandou bem. Às vezes, quando não vai tão bem, eu falo: achei que você se perdeu nesse ponto. Eu falo, porque eu quero que ele cresça, não quero ser melhor que ele. E vice-versa, isso em tudo. Você vê que seu marido vai sair com uma roupa meio assim, meu Deus do céu. Sabe aquela, cheguei, às vezes ele põe uma roupa meio estranha. Eu falo assim: onde você vai? Eu não deixo ele ir para rir junto com os outros dele. Eu intervenho, entendeu? Às vezes ele não obedece, entendeu? Ele também, ele fala: onde você vai com essa roupa? Mas a gente precisa, vai deixar ele se expor ao ridículo, se você pode ajudar e vice-versa. Olha que texto interessante, que é um texto também muito conhecido, mas às vezes a gente não aplica como deveria. Lá em Eclesiastes 4 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, pois se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que não aceita a repreensão. Olha só, esse texto está falando, ele é muito usado em casamento, né, sobre cordão de 3 dobras, né? O terceiro aqui, gente, está falando de Deus, tá? A presença de Deus, né? A igreja está permitindo alguma coisa, está lá na Bíblia, ó. Você não vai usar esse texto para respaldar nada, tá? É você, seu cônjuge e o Senhor, amém? Mas ele fala que é melhor ter companhia do que estar sozinho. Calma, solteiro. Ora para o Espírito Santo te dar alguém, entendeu? Se você está solteiro, tá? Então, ó, busca lá o Espírito Santo. Enquanto você não tem alguém, você se autodiscipula e busca o Espírito Santo, amém? Mas ele fala aqui, se um cair, o outro pode ajudar. Agora, ele foi lá e tomou uma decisão errada, e você vai ficar na cabeça dele: bem feito, eu falei, estende a mão. Na próxima, a gente vai fazer diferente. Na próxima, a gente vai se ajudar. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Ou você acha que manter aquecido aqui é só na hora do bem bom? Né? É bom dormir quentinho no inverno, é bom fazer outras coisas que, né, você sabe que acontecem ali no leito familiar, no leito da sua casa, né, no seu lugar sagrado, né, como cônjuge. Mas fora disso, aí já se aqueceu, já usei, já fiz o que eu queria, agora se ferra. Não, vocês são vocês precisam se discipularem, se ajudarem, aprenderem juntos, crescerem juntos, amém? Se não for para usufruir da bênção de ter alguém, de ter uma segunda pessoa para estender a sua mão, para que casou? Para que casou? Não seja egoísta. Se você casou só para satisfazer as suas vontades, ou para usar o seu cônjuge, né, como você bem quer, e o resto da sua vida você não participa dele, você precisa também buscar o Espírito Santo para que ele te convença que esse tipo de postura não agrada o Senhor. E você precisa mudar, amém? Em nome de Jesus. E o terceiro e último nível de discipulado é o discipulado para com os filhos. No discipulado ministerial, o nosso objetivo, como eu falei, é você formar discípulos, né? Você ensinar pessoas e mostrar, né, o caminho que elas têm que seguir à luz da palavra. Ao ponto de você sabe quais são os passos da visão celular? Ganhar,
Mais alto. Ganhar e enviar, né? Então, por que a gente discipula? Te ganhou alguém, a gente vai discipular essa pessoa, vai consolidar essa pessoa e vai chegar um momento que nós vamos enviar essa pessoa, amém? No discipulado familiar é a mesma coisa. Você gerou o seu bebê, você ganhou ali o seu filho, você vai discipular o seu filho, vai consolidar ele na fé e vai chegar um tempo que você vai precisar enviar esse filho. Ele vai casar. Mamães que não querem liberar os seus filhos para casar, eis que Deus manda te dizer. Libera esse homem para casar, libera essa mulher para casar. Mas vai chegar o momento que eles precisam ser enviados. Mas de que jeito que você vai enviar essa pessoa? De que jeito que você vai enviar esse filho? Porque no objetivo do discipulado familiar para com os filhos é que eles sejam futuros pais, chefes de família, esposos e esposas, curados, que tenham um modelo para seguir. Porque há filhos que entram num casamento, não sabe o que fazer. Começa a replicar aquilo que viu, trata mal as esposas. Quando tem filhos, não sabe nem o que fazer, parece estar brincando de boneca. Porque não sabe o que fazer, não se prepara para aquilo e não foi preparado pela família. Então, para você ver o nível de responsabilidade que a gente tem no discipulado com os filhos. O maior problema aqui é que essa geração não está aprendendo dentro de casa. Não só essa, mas você encontra em todas as gerações falhas que ele não viu. E como eu falei, mais forte do que aquilo que você fala, é aquilo que você viveu. Então, se ele cresceu achando que ele ia resolver as coisas com grito, ele vai replicar isso no casamento dele. Se ele cresceu achando que ele ia resolver batendo, ele vai replicar isso. Talvez, né, a gente até ouviu aqui recentemente, talvez eram algumas coisas que ele abominava nos pais dele. Mas ele vai replicar e vai fazer exatamente aquilo. Mulheres que cresceram vendo suas mães se sujeitando a maridos opressores, elas se revoltavam, mas quando elas entrarem num casamento, elas vão achar que não tem outra saída, que ela precisa se sujeitar a esse tipo de casamento. Ou elas vão acabar se separando. Diga misericórdia. Então, dentro do discipulado com os filhos, o que Deus quer que você entenda nessa noite é que você tem que agir com prevenção e não apenas com correção. A Bíblia fala para a gente corrigir, ensinar os nossos filhos, sim, pede até para usar vara. Eu vou terminar lendo um desses textos. Mas, mais do que corrigir, agir sempre na defensiva. Seu filho fez alguma coisa, você vai lá e bate. Seu filho foi mal na escola, você vai lá e bate. Brigou lá na rua, você vai lá e bate. Brigou no gaditinha, você vai lá e bate. Fez alguma coisa, quebrou alguma coisa, você vai lá e bate. Você só age na repreensão. Você só age na correção. Quantas vezes você chamou assim, filho, senta aqui. Papai vai falar com você hoje sobre isso. E você vai ensinar. Um dia, quando você casar... E você pode falar dos seus erros também. Ó. Quando eu conheci a sua mãe, eu já cometi muitos erros, assim. Mas hoje eu quero te ensinar como que trata uma mulher. E você vai discorrer. Filho, vem aqui. Não só quando ele chegou na casa de alguém e pintou o 7 lá. Filho, quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós vamos na casa das pessoas, existe, né, uma conduta, uma etiqueta social. Então, papai quer te ensinar a ter educação. Papai quer te ensinar que não se pega nada que não é seu. O papai quer te ensinar isso. Quando brigar na rua, não que você não possa se defender, porque você não vai criar, né, um filho mole, um filho que não tem postura. Mas você precisa se defender sim, mas não contra as pessoas, né, do bem, não contra as pessoas que... você tem que agir cumprindo os princípios da palavra. Você tem que ficar furioso, com raiva do inimigo, do capeta, né, das coisas, da injustiça, das coisas que você ouve ruim por aí. Você tem que ter raiva mesmo, mas você tem que direcionar isso para aquilo que
merece, né, esse seu coisa. Não criar um banana que tem medo de tudo, porque ele simplesmente só é repreendido. Pega, separa aí um tema por semana e converse com seu filho sobre isso. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em Provérbios 22. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Há um texto que eu gosto muito, que é o de Deuteronômio 6:6. Ele diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência. Diga persistência. Com persistência a seus filhos. Converse, diga converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Converse com seus filhos. Se você chamar o seu filho fora de um momento de briga, fora de um contexto de briga, e falar: filho, o que você pensa sobre isso? Filho, que você já ouviu falar sobre isso? Papai vai te ensinar, a mamãe vai te ensinar. Converse. O texto fala que tem que ser com persistência. Talvez não seja na primeira vez que ele vai entender, mas com persistência, com amor, você vai direcionando, você vai ensinando, e ele vai entender. E vai ser fora daquele contexto de fúria, fora daquele contexto de briga. Eu quero te desafiar, papais e mamães que estão aqui, porque esse é um desafio que eu assumi para mim, diante dessa ministração. Toda semana eu vou trazer um tema novo para o meu filho e vou conversar com ele a respeito. E isso é uma responsabilidade do pai e da mãe, né? A gente trabalha assim, tem algumas situações que eu direciono o Lourenço para o Fabrício, para que ele tenha a referência da figura masculina, mas você não pode transferir, ele não faz, e você também não faz. Lembra? Espírito Santo convence ele que ele precisa ser um pai melhor. Espírito Santo faz ele se aproximar mais do meu filho. Espírito Santo molda as atitudes dele, porque o meu filho vai modelar ele. E você também faça a sua parte como mãe. Converse com persistência, insista, persista. Eu tenho certeza que não vai ser em vão. Mesmo que com o passar dos dias você fale assim: pastora, ele não absorve. Você acha que não? Mas em algum momento da vida dele, ele vai lembrar de cada ensinamento seu. Dá tempo. Não sei quantos anos tem os seus filhos. Dá tempo de você corrigir a rota, amém? Em nome de Jesus. E se preciso, né, a correção também. Provérbios 29:15 diz: a vara da correção traz sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha os seus pais. Eu também ouvi recentemente uma frase dizendo que hoje tem muitos estudos, né? Eu faço psicologia e a gente, né? Eu tenho entrado em contato com muitos materiais. E aí eu ouvi uma frase dizendo que as crianças expostas a telas, né? Hoje tem muitas palestras sobre isso, né, Jane? Ela tá pedindo um socorro, ela tá clamando. Você acha que ela só quer a tela, mas é porque você não criou uma situação mais interessante ou melhor para que ela vivesse e desfrutasse de um tempo prazeroso com os seus pais. Faz muito sentido isso. A criança entregue a si mesmo, diz a palavra de Deus, envergonha os seus pais. Entregue a si mesmo. Fica aí, porque enquanto você está aí na tela, eu estou lavando a roupa, estou passando, estou fazendo a unha, estou resolvendo o negócio, estou fazendo a comida, estou trabalhando para ganhar o pão. Às vezes a gente se justifica dessa maneira, mas ela está entregue a si mesmo e ela vai viver a vida à sua maneira, e uma hora a conta vai chegar. Diga misericórdia. Pois em nome de Jesus, não deixe mais seu filho entregue a si mesmo. Seu filho precisa ter rotina, seu filho precisa ter regras, ter limites. Sim, mesmo que ele não aceite, vai aos pouquinhos, vai com amor, converse sentado em casa, andando pelo caminho, quando deitar e quando se levantar, e em nome de Jesus, uma hora você vai começar a colher os resultados, amém? Em nome de Jesus. Pode ir ficando de pé, eu quero ler o último versículo lá em Provérbios 13:24, diz que quem ama, quem se nega a castigar o seu filho, o filho a quem ama, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo.
Mas eu tenho certeza que se você praticar a primeira parte desse investimento do discipulado com os filhos, eu tenho certeza que você vai ter muito menos que usar a vara que talvez você tenha usado e talvez nem funcione mais. O tapa, a chinelada, a cintada, não sei o que você usa. Talvez nem está funcionando mais de tanto que você usa. Mas se você investir nessa outra parte, eu tenho certeza que você vai precisar usar muito menos. Esteja atentos, amados, às falas, aos jargões que eles vão soltando, ao espelhamento que ele tem se mostrado, a quem ele tem imitado, o que ele tem feito. E eu tenho certeza que Deus vai te dar sabedoria. E teve alguma dúvida, vai lá para o autodiscipulado e peça: Espírito Santo, eu não sei o que fazer nessa situação, me ajuda, porque eu amo meu filho e eu quero ser assertivo. Amém? Então nós aprendemos hoje 3 níveis de discipulado. Não tem como você ganhar o mundo, ganhar sua esposa, ganhar os seus filhos, ganhar os discípulos da igreja, se você perder a sua vida. Não vai valer muito. A Bíblia fala que não vale nada, mas eu acho que vai valer muito. Eu tenho certeza que Deus, Ele está te convencendo nessa noite que tem muita coisa que você precisa mudar. E se você se autoconvencer disso, parar de se vitimizar e culpar as outras pessoas, a sua vida vai mudar da água para o vinho, eu tenho certeza. E que você precisa construir um discipulado com o seu cônjuge, mútuo, de aprendizado contínuo. Vai desenvolvendo também passos semana após semana. Vai de pouquinho, às vezes ele é mais reservado, às vezes ela é mais fechada. Peça ajuda para o Espírito Santo e vai tentando, vai ganhando o seu espaço, vai construindo isso aos poucos, que eu tenho certeza que o seu casamento vai ser mais saudável a cada dia. E com os seus filhos, não espere os problemas chegarem. Seja preventivo. Aplique a palavra de Deus, que é o nosso manual. Eu já ouvi, eu já disse muito isso. Não existe manual para criar filhos, cada um é de um jeito, né? Mas existe um manual. A Bíblia, ela nos dá todas as receitas. O que acontece é que às vezes a gente tem preguiça de colocar em prática, porque exige esforço, exige perseverança, exige dedicação. E eu quero te dizer que aqui, nesses 3 pilares, está o seu maior ministério. Não há nada que você possa conquistar de posições sociais, de cargos no seu trabalho, de dinheiro nesse mundo, na sua conta bancária, que valha mais a pena do que você ter uma família ajustada e você ser uma pessoa equilibrada no seu comportamento, nas suas emoções, transbordando na vida da sua família, da sua esposa, do seu filho, o resultado de um homem e de uma mulher saudável e abençoado por Deus. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós estivermos adorando, eu peço que você já comece a pedir para o Espírito Santo de Deus te convencer daquilo que você precisa moldar. O foco hoje vai ser em você, porque todas as outras áreas precisam começar com esse autoconvencimento, esse conhecimento acerca de si mesmo. E é só o Espírito Santo de Deus que pode te convencer de tudo que você está errando a partir de hoje. Feche os seus olhos. Eu quero estar